Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e dessa feita mostrando uma obra preciosa, maravilhosa, que mostra um outro lado da história da igreja. A história da igreja não tem momentos ou cenas que são maravilhosas, mas tem muitas cenas, muitas coisas aconteceram com a igreja que foram ruins. Assassinatos, morte, prostituição, luxúria, ganância dentro da igreja. Muitas coisas desonestas, injustas que aconteceram e nós não devemos passar pano não. Tem muita coisa boa? Tem, mas tem muita coisa ruim. Infelizmente, porque os homens são pecadores. Nós somos pecadores. Nós cometemos erros, falhas, deslizes e não devemos passar pano, tá? Para as coisas que de ruim aconteceram na história da igreja. Opressores e santos. Uma análise do bem e do mal na história cristã. Opressores e santos. Uma análise do bem e do mal na história cristã do John Dickson. John Dickson. Tá? Olha a capa muito bonita, né? Essa obra. Aqui você parece um apóstolo Paulo aqui, né? Essa foto aqui. Aí você tem aqui um cavalo, um cavaleiro. Uma foto muito bonita. Essa obra, gente, ela tem no total, se você pegar aqui o final, ó, que é um índice remissivo, né? Aqui tem as folhas em branco. Você vai ter aqui a editora Pilgrim, muito boa editora também. No total aqui você vai ter 363 páginas. 363 páginas. E quem é John Dickson? Vou chamar aqui para vocês verem o currículo acadêmico dele. Aqui está ele, tá? John Dickson. Ele é PhD, doutor, né? Na Universidade Macquarie. É professor distinto na cadeira de Kavan de Evangelismo Bíblico e Acadêmico, distinto em Cristianismo Bíblico na Welton College. Autor de mais de 20 livros. Dickson também é palestrante, historiador e apresentador, incluindo o documentário, está aqui no documentário, que eu não vou ler porque sou péssimo em ler inglês, né? Não falo inglês, nem leio também. É pesquisador associado honorário na Universidade de Sydney, pesquisador visitante na Faculdade de Estudos Clássicos na Universidade de Oxford e pesquisador de cristianismo público no Ridley College em Melbourne, na Austrália, né? É apresentador aqui de o Deceptions, o principal podcast religioso da Austrália, olha só, em que explora aspectos da vida, fé, história e cultura. Então ele é doutor em teologia, né? E historiador, principalmente do cristianismo, ou historiador, ou formado em história da igreja, né? Que também é minha área, tá, gente? Eu gosto muito de história da igreja, tá? Já li muito, até hoje leio, né? Sobre a história da igreja. E porque para você conhecer por que pensamos como pensamos, é preciso olhar para o retrovisor da história. E essa obra é indicada por vários eruditos, inclusive historiadores, né? Como a Teresa Morgan, que é professora de História Greco-Romana na Universidade de Oxford, das maiores do mundo, né? Das maiores e mais conceituadas universidades do mundo. Tom Holland, Kim Beazley. Aí você tem Colin Hansen. Ixi, a obra é bem recomendada, tá? E é um livraço de fato, essa obra. As folhas são amareladas, tá? Devido ao aumento aí das folhas, né? Para livro,
Então, eles preferem, às vezes, pegar um material inferior, para não deixar a obra muito cara, né? Aí você tem aqui o sumário. Começa com agradecimentos especiais. E ele começa abordando, que é uma introdução, né? Melhores sem religião, um prelúdio. Será que sem religião o mundo seria melhor? Não, gente, não seria melhor. Né? Ele vai explicar isso aqui também, vai falar, né, um pouquinho, né? Porque você tem aí ateus assassinos, tá? Você pega o século XX mesmo, Mao Tse Tung, Stalin, eram ateus. O comunismo prega o ateísmo, comunismo, socialismo. E foram assassinos. Mataram milhões, assim também como religiosos. Tá? Como religiosos. Mataram muita gente. Então, o problema não é a religião, o problema é o ser humano. O ser humano é mau, perverso, cruel, é pecador. Tá certo? Então aqui a obra é dividida em 25 capítulos. No primeiro capítulo, ele vai abordar o dia em que perdi minha fé na igreja. O massacre cristão no ano 1099. Lembrando que ele vai falar das coisas ruins, né, que aconteceram na história da igreja, que nós não devemos passar pano, né? 2. As cruzadas, em poucas palavras. Guerras Santas, no século II ao século XIII, que foi também uma carnificina. E o que foram as cruzadas? Sintetizando rapidamente aqui, foram a iniciativa da Igreja Católica Apostólica Romana em retomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos, dos árabes. Em resumo, é isso. Capítulo 3. A bela melodia, a ética cristã no século I. 4. A viga no olho da igreja, outra coisa que Jesus disse no século I. 5. Bons perdedores. A perseguição à igreja de 64 a 312. Então ele vai dar aqui um panorama das 10 perseguições de 10 imperadores diferentes. Tá? Uns imperadores foram mais cruéis, outros nem tanto. 6. Constantino e a liberdade religiosa. O primeiro imperador cristão no início do século IV. Não foi que Constantino, isso aqui é um fake news. Tá? Muita gente quer falar de história sem conhecer a história. Para você falar, tem que conhecer, para não falar besteira. Eu já vi canais aí, que eu não vou citar nomes, que eu não vou fazer propaganda, né, para ninguém, dizendo que foi Constantino que concedeu liberdade religiosa e foi ele que proibiu o culto pagão. Mentira. Constantino, ele deu liberdade religiosa aos cristãos, mas ele não proibiu o paganismo. Ele não proibiu o paganismo, isso é mentira, tá? Ele só deu liberdade religiosa, ele cessou, ele proibiu as perseguições aos cristãos no Império Romano. Quem vai, de fato, proibir o paganismo e colocar, de fato, à força o cristianismo como religião oficial é o imperador Teodósio II. Tá? Que fique bem claro sobre isso aí, para você não falar besteira, né? Muita gente fala besteira sobre a história da igreja sem conhecer. Então, capítulo 6, Constantino e a liberdade religiosa, o primeiro imperador cristão no início do século IV. Vamos correr aqui. Capítulo 7, Constantino e a origem da caridade. Mudanças financeiras na lei romana no início do século IV. 8. Juliano o Apóstata. Por que ele é chamado de apóstata, né, esse imperador? Porque ele foi o único imperador desse período aqui que tentou resgatar, eliminar o cristianismo e trazer de volta o paganismo. Ele não conseguiu. Por isso que ele é chamado de Juliano o Apóstata. O imperador atrasa o relógio do cristianismo na década de 360. 9. Cristianismo viril. Um senador e bispo no final do século IV. 10. Cristianismo capadócio, bispos, assistência médica e escravidão no final do século IV. 11º capítulo. Cristianismo iconoclasta. Ou melhor, cristianismo iconoclasta. Essa aqui é uma revolta em relação às imagens, tá? Inclusive o segundo concílio ecumênico de Nicéia trabalha essa questão, se a igreja poderia fazer imagem dos santos ou não. E tinha um grupo que discordava disso, que as imagens iriam trazer, tá, idolatria, e como de fato trouxe, né? A igreja católica nega isso, mas é idolatria pura. Idolatria pura. Então tem esse cristianismo iconoclasta, né? Que envolve aqui as imagens, enfim.
Revolta cristãs e o fechamento de templos pagãos de 380 a 415. 12º capítulo, Guerra Justa, uma teoria da guerra cristã no início do século V. 13. Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores, né? E o que mais a igreja provocou na história foi guerra, descumprindo completamente aquilo que Cristo falou. 13º, o fim de Roma e o crescimento da igreja, bárbaros e cristãos na Europa de 400 a 1100. 14, jihad cristã. Jihad é o termo árabe para guerra santa, tá? Só que ele fala aqui da guerra cristã. Usa essa palavra jihad, palavra árabe, para falar da guerra cristã. Jihad cristã. Conversões forçadas na Europa no final do século VIII. É um livraço, gente, um livraço. 15º. O maior europeu do qual você nunca ouviu falar. Um renascimento no meio da Idade das Trevas. 16º. Cavaleiros de Cristo. O prelúdio à Guerra Santa na marcha para 1100. 17º. Profetas hipócritas. Monastérios, instituições de caridade e reformas medievais. 18º. O eterno Império do Oriente. Os esquecidos bizantinos do século VI ao século XV. 19º capítulo. A invenção da Idade das Trevas, que isso não existe, tá? Não tem essa Idade das Trevas, isso é a invenção de muita gente. A invenção da Idade das Trevas, a suposta catástrofe do século VI ao século XIII. Ele vai explicar. Capítulo 20. A Inquisição, os julgamentos de heresia no século XII ao século XVI. Aqui a igreja matou muita gente, a igreja católica, viu? Vários instrumentos de estudo de tortura foram criados aqui. Muitos católicos tentam negar, passar pano, mas não tem que passar pano, não. As guerras da religião, da reforma, mais batalhas sangrentas no século XVII, capítulo 21, capítulo 22. Os problemas, lutas confessionais no século XVIII até 1998. E depois, capítulo 23, responsabilização moral, o abuso infantil na igreja moderna. Capítulo 24, capital social, a obra ordinária da igreja contemporânea. E o último capítulo, a viga em nossos olhos, a hipocrisia século a século. Nós julgamos o outro, mas não olhamos os nossos problemas, né? Aí tem a bela melodia, uma coda, notas, índice bíblico e o índice remissivo. O índice remissivo, eu já mostrei aqui em outras obras, está em ordem alfabética, e aqui ele vai trabalhar todos os assuntos que ele aborda aqui, todos os assuntos que ele aborda aqui, tá? No livro, você vai encontrar no índice remissivo em ordem alfabética, tá certo? Então você vai pegar aqui um tema, né? Vai pegar um tema aqui, como por exemplo, Constantino Grande. Aí ele vai te dar aqui, ó, veja os capítulos 6 e 7, que trabalha a pessoa de Constantino. Aí vai trabalhar a conversão dele, a doença e a morte, e tempos pagãos, tá? Enfim, na época de Constantino, tá? Cadê? Ó, Cavaleiros Templários, letra C, ó, Cavaleiros Templários, tá vendo? Isso aqui existiu mesmo, tá? Página 36. Aí vem pro celibato, enfim. Vamos pegar um capítulo, gente. Todos os capítulos são maravilhosos, são preciosos. Mas vamos pegar um capítulo aqui para vocês verem como o autor trabalha, né? Capítulo 1. Todos os capítulos são tops. Cadê? Vamos pegar o capítulo 1. Um dia que perdi minha fé na igreja. Um massacre cristão no ano 1099, 27. Papa Urbano II. Faz tempo que eu não leio sobre as cruzadas, mas para mim acho que foi esse Papa que ele instaurou, foi ele que promulgou a bula, né? E também foi ele que fez
que começou as cruzadas, né? A retomada da Terra Santa de Jerusalém nas mãos dos muçulmanos. Foi esse Papa aqui, Urbano II. O dia que pedia pé na igreja, um massacre cristão no ano 1099, citando a frase de Papa Urbano II. Qualquer um que por pura devoção não para obter honra ou riqueza, partir para Jerusalém para libertar a igreja de Deus, pode oferecer essa jornada em troca de toda a penitência. É ele mesmo, Papa Urbano II, que prometeu até aqueles que foram a Jerusalém lá tomar a Terra Santa das mãos, ou Israel, né? Das mãos dos árabes. Ele prometeu o perdão de pecados, da bula, uma coisa absurda. Tá? Aí teve muita morte, teve até a famosa cruzada das crianças, que muitas crianças morreram no meio do caminho, uma coisa absurda, tá? Ele começa assim dizendo: o título deste capítulo é um exagero, mas não muito grande. Encontro-me em um dilema. O credo formal do cristianismo, conhecido como credo niceno, que foi esse credo que foi estabelecido, né? O que é credo? É uma confissão de fé, naquilo que você crê. Isso é credo. Ele foi estabelecido no primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, em 325, que foi criado esse credo niceno, que é um credo trinitário, tá? Convido o fiel a declarar sua fé na Santa Igreja Católica. Por que Igreja Católica? Esquece a Igreja Católica Apostólica Romana hoje. Porque naquela época, o termo Igreja Católica Apostólica, tá, romana veio depois, essa expressão romana veio depois, porque a Igreja Católica Apostólica, Igreja Católica Universal, católica é universal. Então, Igreja Universal Apostólica, que era universal porque estava em todo mundo, e apostólica porque seguia os ensinamentos de Cristo. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana não tem nada a ver com Cristo. Não ensina Cristo, é completamente herética e desviada. Essa é a verdade. Se tiver algum católico aqui assistindo, eu peço, não vou pedir perdão não, porque estou falando a verdade. Tá? Inclusive está chegando materiais aí sobre Maria. Comprei os materiais sobre Maria, onde vou fazer uma série sobre Maria. Tá? A Maria do catolicismo não é a Maria dos evangelhos. A Maria do catolicismo é uma deusa, porque ela tem os mesmos títulos de Cristo. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar às obras, vou indicar essas obras e nós vamos, tá, defender a verdade. Maria não é deusa, Maria não é rainha, Maria não é mediadora, não é nada disso. Isso é coisa da herética Igreja Católica Apostólica Romana. A propósito, católica aqui significa apenas universal, não católica romana. Ele explica aqui. O termo catolicismo romano veio depois, tá? Veio depois. Em um sentido muito real, portanto, cristãos são chamados a ter algum tipo de fé ou confiança espiritual na instituição que Cristo estabeleceu. Foi ele mesmo quem disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou da morte, né, não poderão vencê-la. Esse também é um texto muito deturpado, né? Entretanto, qualquer um que conheça a história do cristianismo ao longo dos séculos sabe que a igreja tem sido tudo menos consistentemente santa. Algumas vezes ela tem sido aliada do próprio Hades. Como estudante de história de longa data e há mais tempo ainda um frequentador de igreja, me sinto em conflito. Eu sei onde os corpos estão enterrados no cemitério da história da igreja. Que frase, né? Que frase, né? Eu sei onde os corpos estão enterrados no cemitério da história da igreja. Mas de algum jeito eu ainda devo recitar as palavras do credo niceno. Eita. Deixa eu aproximar aqui, não vou conseguir ler isso aqui não. A visão tá ruim. Cada dia que passa estou ficando velho. Ontem, dia 4, eu completei 35 anos. Homens cavalgavam com sangue até os joelhos. Eu nunca senti esse conflito interno com mais intensidade que na ocasião em que estive no local onde ocorreu uma das maiores atrocidades da história religiosa. Eu estava em Jerusalém filmando algumas cenas sobre as cruzadas, aquela série de guerras santas infames em que os cristãos europeus buscaram expulsar
os ocupantes infiéis da Terra Santa, isto é, a maior população muçulmana do Oriente Médio. Foi-nos concedida a permissão para filmar na mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que está no lugar, gente, do templo original, do templo que foi construído, o templo de Herodes, né? É a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, que fica em uma praça enorme conhecida como Haram al-Sharif, ou Monte do Templo. Compartilhando o espaço da praça, temos o Domo da Rocha, o lindo domo dourado que aparece em todo o cartão postal de Jerusalém. Quase 30 campos de futebol americano caberiam nesse gigantesco pátio de 150 mil metros quadrados ao ar livre. Na verdade, quem está no lugar do templo de Herodes ali e também o templo de Salomão, que foi construído, né? É o Domo da Rocha. No dia 15 de julho de 1099, algo em torno de 10 mil cruzados europeus irromperam pelas muralhas que protegiam Jerusalém. Marchando pelas ruas estreitas da cidade, eles lutaram contra qualquer um que resistisse. Eles subiram até o Haram al-Sharif, o Monte do Templo, onde descobriram milhares de residentes escondidos de medo, esperando como último recurso que seu pátio sagrado lhe desse proteção prática e divina. Mas os guerreiros peregrinos, como chamavam a si mesmos, estavam marchando havia 2 anos. Eles viajaram mais de 3 mil quilômetros da França até Jerusalém. Tá? Eles estavam sitiando a cidade havia 1 mês. Eles não iriam desperdiçar a chance de conquistar a vitória. De acordo com os nossos registros, os cruzados se precipitaram em um frenesi tão profano a ponto de massacrarem homens, mulheres e crianças. Eles lançaram algumas vítimas de cima dos altos muros da praça direto para a morte, 3 andares abaixo. Assassinaram de modo cruel o restante com espadas, adagas, fogo, flechas e lanças. Triste, né? Chegaram a perseguir os que conseguiram subir no telhado da mesquita de Al-Aqsa e os mataram ali mesmo. Foi reportado que o sangue derramado encheu a grande calçada entre a mesquita e o domo. Temos relatos de testemunhas oculares dos eventos. Com satisfação grotesca e óbvio exagero, Raimundo de Aguilar, um líder da primeira cruzada, escreveu sobre esse fatídico dia nos idos de julho. É o que ele escreve. Coisas maravilhosas podiam ser vistas. Alguns de nossos homens cortaram a cabeça dos seus inimigos. Outros atiraram flechas neles. Onde está Deus aqui, gente? Pelo amor de Deus. De modo que caíram das torres. Outros os torturaram por mais tempo, jogando-os nas chamas. Pilhas de cabeças, mãos e pés podiam ser vistas nas ruas da cidade. Foi um julgamento justo e esplêndido de Deus. Olha, ele coloca o nome de Deus ainda. O fato de este lugar se encher com o sangue dos incrédulos, uma vez que já havia padecido por tanto tempo suas blasfêmias. Como se isso não bastasse, o velho Raimundo continua nos contando que no dia seguinte, 16 de julho de 1099, os peregrinos realizaram um culto de ação de graças na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a apenas 500 metros de distância do local do massacre no dia anterior. Como eles se regozijaram e exultaram e cantaram um novo cântico ao Senhor, ele nos conta: afirmo que este dia será famoso em todas as eras futuras, pois transformou nossas obras e tristezas em alegria e exultação. É um fato histórico confrontador que uma igreja, originalmente construída para marcar o lugar da injusta e brutal crucificação e ressurreição do humilde homem de Nazaré, tenha se tornado local de canções e orações jubilantes para celebrar uma vitória militar impiedosa no nome de Jesus. Então, isso aqui é um erro, né? A igreja cometeu, né? As cruzadas foi um erro crasso. E depois os muçulmanos retomam de novo. Teve muitas guerras, tá? Foram mais de 8 cruzadas que teve. Essas guerras santas, né? Que ele continua, ó. Vai falar sobre as motivações das cruzadas. Eram realmente religiosas? Não eram só religiosas, eram políticas também, tá?
Ele vai explicar aqui, não vou ler por causa do tempo. Que ele termina primeiro o capítulo e ele vai para o capítulo 2, né? As Cruzadas, em poucas palavras, Guerras Santas do século XI, nesse caso aí o ano 1100, ao século XIII, ao ano 1200, tá? Ou melhor, o século XI é o século 100, né? É o século 1000 e o século XIII, 1200. Aqui ele cita uma palavra do Barack Obama, né? Que era na época de 2015 presidente dos Estados Unidos. Antes de estufarmos o peito e acharmos que isso é exclusividade de outras pessoas, lembre-se de que durante as cruzadas as pessoas cometiam coisas terríveis em nome de Cristo. Isso aqui é verdade do Obama. Ele vai falar da primeira cruzada, que durou 3 anos, do ano 1096 ao ano 1099. Depois ele vai falar da segunda cruzada, que aconteceu do ano 1145 a 1149, durou 4 anos. A terceira cruzada é do ano 1188 a 1192, 4 anos também. A quarta cruzada do ano 1198 a 1204, durou 6 anos. A quinta cruzada do ano 1213 a 1229, aqui já com o considerado o maior papa da história, né? O papa que mais teve poder na história, o Inocêncio III. Tá? Esse foi o papa que de fato dominou o mundo, esse camarada aqui. A Igreja Católica tinha um poder que você nem imagina. Colocava rei, tirava rei, tá? Hoje a Igreja Católica não tem esse poder todo, né? Mas na época tinha. Poder político e poder religioso total, absoluto. Estava no Papa. Então aqui a quinta cruzada, do ano 1213 a 1229. Depois você vai ter aqui... ele vai falar aqui das... Concluindo, né? Revivendo as cruzadas. Tá? Revivendo as cruzadas. Aí eu acabei um capítulo 3, que ele vai trabalhar a bela melodia, a ética cristã do século I. Deixa eu correr aqui, cita o Sermão do Monte. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, e a história da igreja, e aquilo que a igreja fez ruim, é uma coisa absurda, como a igreja se distanciou do Evangelho de Cristo, né? E o Sermão do Monte... Jesus fala que bem-aventurado é os pobres de espírito, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Longe disso, né? Longe. A viga no olho da igreja. Outra coisa que Jesus disse no século I. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está, ou da trave, né? Que está em seu próprio olho. Jesus, Sermão do Monte. Livraço, gente, é um livraço. O capítulo 5, que é o Bons Perdedores, a perseguição à igreja de 64 a 312, que ele vai dar um panorama das 10 perseguições que aconteceram com a igreja, a começar por Nero, tá? E o último imperador a perseguir a igreja foi Diocleciano. Ai, meu Deus. Muito bom. Para você que ama a história da igreja como eu, tá? O capítulo 6 e 7, né? Ele vai tratar exclusivamente da pessoa de Constantino, do imperador Constantino, que aqui foi uma mudança brutal, né? A igreja agora passa a ter proeminência, a igreja agora passa a ter destaque, e depois disso, e aqui também começa as heresias entrarem, aqui também começa a igreja se desviar, como até hoje, né? E aqui está um nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Depois posso até fazer um vídeo sobre isso, explicando, né? Como surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. E por que o termo romano? Por quê? Juntamente com a figura do Papa. Depois posso fazer um vídeo sobre isso, explicando em detalhes, baseado em obras, tá? Não é em falácia, não.
Se vocês gostaram de mais uma obra, espetacular, Opressores e Santos, uma análise do bem e do mal na história cristã, deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.